Paz do Senhor Jesus para vocês, e eu quero aproveitar, neste domingo, considerado no mundo ocidental o domingo de Páscoa, e quero falar justamente sobre isso, sobre a Páscoa. Era para ter feito esse vídeo ontem à noite ou até mesmo na sexta-feira, mas acabou que eu estou aprendendo ainda, a usar, o canal do YouTube. E por causa disso eu fiz o vídeo, só que não consegui, houve problemas com espaço, no meu telemóvel, no meu celular, e por causa disso acabou que eu não consegui, então vou ter que fazer novamente o vídeo. É bom que com isso eu estou cada vez mais praticando, né? E eu quero falar sobre um assunto muito importante, A Páscoa. A Páscoa, ela dentro do calendário judaico, na Bíblia Sagrada, ela é aquilo que é o princípio do calendário religioso, né? Ela é a primeira de todas as festas que são celebradas em Israel, né? E que Deus ordenou, né? É claro que a prescrição de Deus para os judeus naquela época é que eles, ao menos 3 festas, eles pudessem estar em Jerusalém, que era a Páscoa, Shavuot, Pesach, Shavuot e Sukkot, A Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. E nós então vamos falar dessa festa. Por que é importante falar da Páscoa? Em primeiro lugar, porque você deve saber que nós, do mundo ocidental, muitas festas que nós celebramos, a Páscoa, da forma que ela é celebrada, o Natal, que é celebrado no dia 25 de dezembro, e assim por diante, muitas festas, elas não são, podemos dizer assim, realmente celebradas da forma que a Bíblia determina, Houve uma alteração, em cima disso se construiu toda uma tradição em cima disso, e muitas dessas tradições eles usam a Bíblia para dar suporte, mas não há, por exemplo, em relação ao Natal, a gente sabe que não foi no dia 25 de dezembro que Jesus nasceu, e nem tão pouco no mês de dezembro, E a Páscoa, a gente sabe que a Páscoa ela não acontece todos os anos no mesmo dia da semana. Há uma alternância, ela é celebrada no dia 14 de Nissan. Então, o dia 14 de Nissan, por exemplo, deste ano, no ano de 2020, caiu na quarta-feira passada, no dia 8 de abril, E para nós, todos os anos, a gente celebra a Páscoa no domingo de Páscoa. Outra situação caricata, que é considerado um contrassenso, é que a Páscoa ela era celebrada com a morte do cordeiro, que era morto no dia 14 de Nissan por volta das 3 horas da tarde, E Jesus morreu no dia 14 de Nissan às 3 horas da tarde. Então, logo, a celebração da Páscoa para aqueles que creem que Jesus morreu na sexta-feira deveria ser na sexta-feira e não no domingo. Aliás, deveria ser na sexta-feira, no ano que caísse na sexta-feira. Mas a gente sabe que houve uma alteração, houve um desvinculamento, onde ali por volta do século IV, da era cristã, a Igreja do Oriente continuou celebrando a Páscoa da mesma forma que era celebrada pelos judeus em Israel, E a Igreja do Ocidente alterou esta festividade para o primeiro domingo de lua cheia após o equinócio de primavera. Então é por isso que a festa no nosso calendário, o calendário gregoriano, é sempre celebrada no domingo. E no calendário judaico, entre as comunidades judaicas, ela não tem um dia fixo da semana, porque eles celebram literalmente no dia 14 de Nissan de cada ano.
Então, só nisso daí a gente já encontra, para aquele que diz que serve a Deus, né, para aquele que crê que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, só aí você já deveria ficar de antena ligada, né, e procurar fazer um esforço para entender tudo isso e muitas vezes não haver, né, este entorpecimento que há muitas vezes nas famílias, muitas vezes gastando dinheiro desnecessário para comprar chocolate, isso, aquilo, muitas vezes até sem necessidade, as pessoas não têm condições e acabam alimentando esse tipo de tradição, né? E que não tem valor espiritual algum, né? Mas quando nós entendemos o relato bíblico na íntegra, tal como deve ser entendido, aí sim traz benefícios espirituais para nós, porque existem verdades maravilhosas, muito importantes, que estão relacionadas à festividade da Páscoa. E uma das verdades que está relacionado acerca da Páscoa é que a revelação primária é que a celebração dela aconteceu ali no Egito por volta de 1446, né, antes de Cristo, no dia 14 de Nissan à tarde, onde houve a morte dos cordeiros, né? Cada família sacrificava um cordeiro de 1 ano, e com o sangue deste cordeiro passava em ambas as ombreiras das portas e na verga de cada porta, né? E para que quando o anjo da morte passasse, não houvesse morte do primogênito naquela casa, naquela família. E porque Deus prometeu que ele iria trazer a 10ª praga no Egito, e na casa que não houvesse sangue iria morrer o primogênito, desde os homens até os animais, né? E então essa é a revelação primária. A revelação que nós chamamos de revelação progressiva, ela culmina na pessoa de Jesus, né? Tanto que eu quero até inclusive ler com você um texto que Paulo usa. Paulo era um grande rabino judeu, né? Que foi considerado o apóstolo dos gentios, e ele escreve aqui na sua primeira epístola, na sua primeira carta à igreja de Coríntios, no capítulo 5 e no versículo 7, ele escreveu e disse assim, ó: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, né? Então ele pega a revelação primária e traz ela culminando na pessoa de Jesus. Então ele usa aquele cordeiro, né, que o sangue do cordeiro que trouxe libertação lá no Egito para Israel, ele pega e transforma e transporta isso para a pessoa de Jesus, que através do sangue de Jesus há uma libertação para todo aquele que nele crê. Então ele fala que Cristo é a nossa Páscoa. Então é importante nós falarmos sobre este assunto. Nós sabemos que, então, Páscoa ela está relacionado à salvação, libertação, né? Libertação da terra do Egito, livramento da morte, né? Não houve morte dos primogênitos na casa onde havia sangue, né? Então, há todo um assunto relacionado com libertação e salvação. Em relação a nós, é a mesma coisa, né? Através de nós crermos, né, na pessoa de Jesus, de reconhecermos que nós somos pecadores e que nós precisamos, né, de um Salvador, porque estamos temos vivido uma vida de pecado e por causa disso precisamos de um Salvador. Então, ao nos humilharmos, nos arrependermos e reconhecermos nessa necessidade de perdão de Deus, então, havendo este arrependimento sincero do coração, imediatamente, através, né, da manifestação do poder de Deus, da graça e do amor de Deus na nossa vida, nós alcançamos o perdão dos nossos pecados e, a partir daquele momento, nós somos
salvos. Mas aí temos que entender o que significa o termo salvação, o sermos salvo. A salvação significa livrar do perigo, né? Porque a salvação, na verdade, ela não é um fim em si mesmo. As pessoas muitas vezes trabalham muito mal esse tema. Ela não é um fim em si mesmo, ela é um meio para se atingir um fim. O que que significa? Você é salvo e começa a partir deste momento a andar com Deus, sendo transformado por Deus. Você antes vivia uma vida de pecado. O que que significa? Vivia uma vida transgredindo as leis de Deus. Aquele que roubava, né, a palavra de Deus diz não furtarás. Aquele que adulterava, a palavra de Deus diz não adulterarás. A palavra de Deus diz não darás falso testemunho, e assim por diante, assim sucessivamente, né? A partir do momento que nós somos salvos na pessoa de Jesus, Deus começa a fazer uma transformação na nossa vida e nós começamos a ser libertos desses hábitos perniciosos que há em nós, a raiz do pecado, né, que foi banida da nossa vida através do sacrifício de Jesus e que é operado em nós pela pessoa do Espírito Santo, porque a partir do momento que nós temos um encontro com Deus, o Espírito de Deus ele passa a fazer morada em nosso coração e é ele que ministra em nós essa manifestação do amor, da bondade, da graça e da misericórdia de Deus. Mas começa todo um processo em que você dando lugar, você tendo desejo em teu coração e realmente andar em obediência a Deus, começa a ver toda uma transformação e aí você começa a caminhar rumo à vida eterna, né? Eu costumo até inclusive apresentar uma analogia. Por que é importante dizer isso, irmãos? Porque você, no momento que a pessoa é salvo, a pessoa vem cheio de mazelas, cheio de problemas, cheio de traumas, né? Complexos, né? Violência às vezes sofrida, não é verdade? Maus tratos, toda uma situação, né? Uma história de vida que a pessoa sofreu, que muitas vezes foi desfavorável. Quando ele chega na igreja, ele precisa de apoio do pastor, daquele que apacenta, né? Apoio daqueles que estão à sua volta, não é verdade? Os irmãos que vão ouvi-lo, que vão ajudá-lo, né? Até inclusive, se possível for, se houver uma necessidade, até mesmo se houver pessoas na igreja que vêm para a igreja e têm necessidades, às vezes estão passando fome, às vezes não tem dinheiro para comer, não tem dinheiro para viver uma vida, podemos dizer assim, o básico que ela precisa. É dever da igreja ajudar essa pessoa. É claro que nós hoje que vivemos no mundo ocidental, eu, por exemplo, vivo na Suíça, e sei que aqui na Suíça, todo cidadão, ele recebe dinheiro para as suas necessidades básicas. Se ele não estiver trabalhando, ele vai para o desemprego, para o seguro-desemprego. Terminou o prazo do seguro-desemprego, ele não conseguiu se arrumar um trabalho, não conseguiu se reintegrar a nível profissionalmente, ele então vai, que eles chamam de social, aonde vai haver uma análise para ver o mínimo que ele precisa para viver, e aí então todos os meses ele tem o aluguel dele pago, ele vai receber uma ajuda do Estado para se manter até que ele consiga encontrar trabalho. Você que está no Brasil pode até pensar, nossa, viver num país desse é uma maravilha, né? Realmente é muito bom, mas há um preço. Por exemplo, tem pessoas que às vezes usam esse sistema. Por exemplo, a pessoa trabalhou 15 anos ou 20 anos, né? E de repente se vê numa situação de desemprego e daí começa a depender, né, do social. E aí ele vê que aquilo é muito bom, né? Ele está sendo ajudado, já não precisa mais trabalhar. Isso acontece muito com os latinos, né? Com os imigrantes aqui. E aí ele fica mais 10, 15, 20 anos sem trabalhar, sempre dependendo do social. Só que quando chega na altura da aposentadoria dele, porque aqui existe um sistema seguinte, existe duas aposentadorias, existe a aposentadoria federal, né? Que o governo dá, que o máximo, né, podemos dizer assim, você pode atingir a 2.400 francos por mês,
e existe o que eles chamam de segundo pilar, que é uma caixa de aposentação, que é no gênero que funciona no Brasil, o FGTS, é onde todos os meses você deposita é descontado uma quantia do teu salário e o patrão paga 50% do teu salário e 50% é o patrão que paga. E vai para uma conta, né, específica no teu nome, que você só consegue retirar esse dinheiro quando você se aposenta ou quando você compra uma casa, você pode pegar parte desse dinheiro, no caso de invalidez, coisa assim. Só que quando você fica muitos anos no social, sem se integrar, sem arrumar trabalho, chega na altura, as pessoas vão em busca desse dinheiro, já não há lá dinheiro, ou então se ele pensa que tinha lá 100 mil, só vai ter lá 30 mil, e as pessoas então ficam bravas, né? Mas é normal isso acontecer, porque o que acontece? Isso daí é para que as pessoas não dependam do sistema e fiquem preguiçosas, e por causa de estarem sendo, na verdade, sustentadas, né, pelo Estado, então elas ficam preguiçosas, já não vão mais em busca de trabalho, mas elas sabendo que esse dinheiro que o Estado está dando vai descontar desse segundo pilar, então elas então procuram arrumar trabalho, né, ir o mais rápido possível em busca de trabalho, se manter de alguma forma, para não depender do social, porque sabe que isso vai haver um desconto quando elas entrarem na aposentadoria, né? Mas é maravilhoso nós entendermos tudo isso. Então a igreja tem um papel importante na vida daquele que aceita Jesus, né? Aconteceu comigo, acontece com qualquer pessoa que vem para a igreja. É claro que nós entendemos que hoje em dia as coisas estão um pouco desvirtuadas, nós já estamos vivendo, né, o que nós chamamos o princípio da apostasia, que já está entrando na igreja, né? Muitos pastores já não são mais pastores e sim mercenários, né? Estou falando isso com temor no meu coração, né? E até peço a Deus que Deus tenha misericórdia de mim, para que eu nunca venha me corromper, e destas pessoas, para que essas pessoas possam cair em si mesmo, né? E se arrepender e mudar de atitude e procurar viver uma vida realmente de acordo com a vontade de Deus, para que num futuro, que eu creio que está muito próximo disso acontecer, elas não venham pagar um preço muito caro, porque haverá um dia de prestação de contas. Com Deus não se brinca. A palavra de Deus diz, né, ali em Gálatas capítulo 6, versículo 7, que de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem plantar, isto também ceifará. Então, se você está fazendo uso, né, do seu ministério para, na verdade, trabalhar mal o rebanho, ou visando lucro, somente visando lucro, não é por amor, né? Você está enriquecendo à custa da gordura e da lã das ovelhas, tome atenção que um dia isso custará muito caro para você, tá bom? Então, o que acontece, irmãos? Tudo culmina na pessoa de Jesus, né? E Jesus, ele morreu, né, para pagar o preço da nossa redenção, do nosso pecado, né? E é por isso que hoje nós podemos viver uma vida realmente para agradar a Deus. Não estou falando aqui de religião. Existem muitas pessoas que são religiosas, né? Elas pensam que estão servindo a Deus, dentro da sua inocência, né, foram doutrinadas de pequenos, né, numa alguma ordem religiosa, e muitas vezes participam de ritos, de cerimônias religiosas, mas na verdade, se você vai analisar a prática destas pessoas, né, ou até mesmo se você fizer uma entrevista com essas pessoas e perguntar a ela se ela alguma vez sentiu a presença de Deus na vida dela, né, ou então procurar saber dela acerca, né, dos princípios de Deus estabelecidos na sua palavra, você vai ver que essa pessoa não tem nada de Deus, não conhece nada da palavra do Senhor, né? Ela só conhece de ritos religiosos, mas na verdade, irmãos, servir a Deus é muito mais do que isso, vai muito além disso,
Servir a Deus está relacionado a uma vida piedosa, uma vida de inteira dedicação a Ele, né? De viver de acordo com os seus mandamentos, de acordo com as suas leis, né? Uma vida realmente focada em Jesus, né? Isso é servir a Deus, não é viver de qualquer maneira, não é viver uma vida de mentira, uma vida de hipocrisia, uma vida de falsidade, não é assim, não é assim que funciona. Você pode ver que Jesus, em algumas situações, quando ele operou, né, o milagre em algumas pessoas, até nós vemos até no caso daquela mulher ali que foi pega em ato de adultério, né? Aí ela no final de tudo, né? Todo mundo foi embora, né? Todo mundo foi embora. Aí Jesus pega e fala para ela: vai, mas não peques mais. Então vocês vejam que houve ali um perdão, né? Mas a ordem era para não voltar a cometer aqueles pecados. Vai, mas nem eu te condeno. Por isso vai e não peques mais. Então o que acontece? As pessoas vão à igreja ou vão a uma ordem religiosa, né? Participam de algum ritual, de alguma cerimônia religiosa. Muitas vezes tem a Bíblia dela aberta na cabeceira da cama, em algum texto bíblico, né? Muitas dessas pessoas até têm aberto no Salmo 91, achando que aquilo vai trazer proteção a ela, mas vive uma vida de mentira, não vive uma vida para obedecer a palavra de Deus. Então isso é uma hipocrisia. Então não é necessário a pessoa ler a Bíblia, né? Se desvincular de dogmas que são doutrinas de homens, de tradições, né? Toda tradição que ela confrontar a palavra de Deus, nós devemos deixar essa tradição de lado e ficar com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é regra máxima de fé para a nossa vida, não a tradição. Se a tradição não se choca com a palavra, né, existem muitas tradições, né, muitas vezes até locais, que não vai agredir, não entra em choque com a palavra, não vai ser uma transgressão contra a lei de Deus, não tem problema nenhum. Mas existem tradições, né, costumes que se chocam contra a palavra de Deus e isso traz prejuízo para a nossa vida. Então, falando em tradição, vamos aqui então falar, já que falamos da Páscoa, agora sobre a questão da morte de Jesus. Em que dia Jesus morreu? Foi numa sexta-feira realmente que ele morreu? A grande maioria de nós cristãos evangélicos e os católicos em geral creem que ele morreu na sexta-feira à tarde, né? Mas existe nos dias de hoje, cada vez está aumentando mais, um grupo de pessoas que está se levantando, fazendo uma análise mais honestas das passagens, dos textos, e através dessa análise, com um conhecimento específico, né, do Antigo Testamento, fazendo cruzamento de passagem, as pessoas então, esse grupo de pessoas estão crendo que na verdade Jesus não morreu numa sexta-feira, mas sim um pouco antes, né, de sexta-feira. O que acontece? É importante nós entendermos isso. E entendendo isso, como é dia de Páscoa, né? Então vamos aqui analisar, já em primeiro plano, dois textos. Vamos analisar Marcos capítulo 16 e versículo 1, né? E eu quero dizer para você que isso que eu estou lendo, essa Bíblia que eu tenho aqui em mãos, ela é uma Bíblia evangélica, né? Ela é imprimida pela Sociedade Bíblica Trinitariana, mas eu tenho aqui também, né, uma Bíblia católica, que é a Bíblia de Jerusalém, né? E ela é a mesma coisa. Você tendo a sua Bíblia católica em casa, você pode chegar e analisar o texto na sua Bíblia. Eu vou até inclusive ler na Bíblia de Jerusalém, né? O capítulo 16 de Marcos, o versículo 1, e ler o capítulo 23 e verso 56 de Lucas. Diz assim:
passado o sábado, na Bíblia de Jerusalém, Bíblia Católica, passado o sábado, Maria de Magdala e Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para ir ungir o corpo. Então aqui nesse versículo está dizendo passado o sábado. Então significa que Jesus morreu dentro do ponto de vista, por exemplo, do que Jesus morreu na sexta-feira. Jesus morreu na sexta-feira à tarde. Ao pôr do sol desse dia, iniciou-se o sábado, entendendo aqui que nós estamos no calendário completamente diferente do calendário judaico, que era o calendário vigente naquela época. Havia naquela época o calendário judaico, mas também havia o juliano, mas em Israel eles seguiam o calendário judaico. E no calendário judaico um dia começa, um dia vai de um pôr do sol ao outro pôr do sol. E no nosso calendário vai de meia-noite a outra meia-noite, então é diferente. Então a Bíblia, nós temos que transportar a passagem para o contexto histórico, cultural daquela época. Então ela está falando dentro de um contexto de um calendário que ia de um pôr do sol ao outro pôr do sol. Então aqui essa passagem dizendo que no passado o sábado, quer dizer que Jesus morre, né? Essas mulheres descansam no dia seguinte, que seria o sábado, né? E daí, então, no outro dia, veja só, né? Passado o sábado, Maria de Magdala e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para ir ungir o corpo de Jesus. Aqui no texto de Lucas 23, já diz assim, ó: em seguida voltaram e prepararam aromas e perfumes, e no sábado observaram o repouso prescrito. Que repouso prescrito? O sábado. Então, se nós formos a pegar essas duas passagens e analisar elas paralelamente, nós vamos entender que há aqui uma que nós chamamos de aparente contradição. E só tem uma forma de nós conseguirmos elucidar essa aparente contradição. De que forma? Entendendo que em Israel haviam festas bíblicas, né, que foi prescrita pelo próprio Deus, e quando eram celebradas estas festas, né, no caso da festa dos pães asmos, que essa festa ela era após a Páscoa, né? No dia 14 celebrava a Páscoa, e no dia 15 iniciava-se a festa dos pães asmos. Então no dia 15 era considerado sábado solene, e no dia era considerado o primeiro dia da festa dos pães asmos sábado, e o último dia também era considerado sábado, né? Então havia, de forma que havia dois tipos de sábado em Israel. Há dois tipos de sábado em Israel. Há o que eles chamam de sábado semanal, que acontece todas as semanas, e há o sábado anual, ou sábado solene, sábado de festa, que acontece por ocasião de cada festa bíblica. Então o que acontece? Se o dia 15, né, um dia após a Páscoa, era considerado um sábado solene, como diz aqui no livro de Números, né? No livro de Números, no terceiro livro da Bíblia, no capítulo 23, né? Diz, vamos ler aqui, e é importante você mesmo depois na tua casa fazer análise desses textos. Vamos ler aqui: a Páscoa e os asmos, está a partir do versículo 5, né? No primeiro mês, no 14º dia do mês, ao crepúsculo, quer dizer, à tarde, é a Páscoa para Adonai. E no 15º dia desse mês é a festa dos asmos para Adonai. Você pode ver que eu estou lendo na Bíblia de Jerusalém, é uma Bíblia católica. Durante 7 dias comereis pães sem fermento. No primeiro dia, agora eu vou ler o versículo 7. No primeiro dia tereis santa assembleia. Não fareis nenhuma obra servil,
durante 7 dias apresentareis uma oferenda queimada a Adonai, e no 7º dia, dia de santa assembleia, não fareis nenhuma obra servil. Tá vendo? Era sábado de festa, né? Então nós entendemos que o dia 15 de Nissan, no caso, após, né, o sacrifício de Jesus, iniciou-se a festa dos pães asmos. E o que acontece? Então aqui no versículo 16 diz: e passando o sábado, Maria Madalena, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para ungir Jesus. Agora vamos analisar esse texto aqui, o seguinte: se Jesus morreu na sexta-feira à tarde, estava tudo fechado, porque a partir de meio-dia do dia 14 em diante, tudo fechava. Tudo, eles se fechavam para se preparar para a Páscoa, né? E daí, então, logo em seguida veio o sábado. Ao pôr do sol desse dia, começa o sábado, que seria o primeiro dia da festa dos pães asmos. Então, elas teriam que descansar esse dia. E aí, esse dia só ia terminar no pôr do sol de sábado. Então, quer dizer, no sábado à tarde ou à noitinha, né? Isso acontece na primavera, né? Aqui no hemisfério norte, né? Então, mais ou menos na época da primavera, entre o mês de março e abril aqui no hemisfério norte, o pôr do sol acontece, né? Por volta aí de 5h30, 6h da tarde, né? Acontece mais ou menos por essa altura. Isso significa que a partir de 6h30 ou 7 horas da noite iniciava-se o primeiro dia da semana. Se Jesus morreu na sexta-feira e ressuscitou no domingo, como diz a tradição, então quando que elas conseguiram comprar aromas para ir ungir Jesus? À noite não tinha nada aberto. No sábado elas não compraram porque elas descansaram, porque diz que aqui é passado o sábado, quer dizer, no sábado elas descansaram, elas foram após o sábado comprar. Então, quando que elas compraram? Se elas repousaram no sábado, depois logo em seguida veio a noite e Jesus, ele ressuscitou segundo a tradição, né? Ele ressuscitou no domingo de manhã. Então, não houve tempo para elas comprar unguento. Então, isso é só para nós conseguirmos, né, levantar uma tese para entendermos o que está acontecendo. Já que no capítulo 23, verso 56 de Lucas, diz assim, ó, e voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Então veja só, aqui já diz que elas primeiro compraram e depois repousaram conforme o mandamento. Não foi na sexta-feira à tarde, porque a partir de meio-dia do dia 14 de Nissan, fechava tudo, não tinha como comprar nada. E Jesus só morreu às 3 da tarde. Elas não iam comprar nada por antecipação, você está entendendo? Então o que é que nós entendemos? Aqui só tem uma forma de nós conseguirmos resolver esse problema. É que a forma que nós temos para resolver esse problema é o seguinte, é que Jesus morreu às 3 horas da tarde do dia 14 de Nissan, ao pôr do sol inicia-se o dia 15, que é o primeiro dia da festa dos pães asmos, que era considerado sábado solene. Nesse caso, então, não era uma sexta-feira, né? Há uma tese, né, que foi numa quarta-feira, eu creio que realmente foi numa quarta-feira, então possivelmente Jesus morreu na quarta-feira à tarde, veio então dia 15, que foi de um pôr do sol ao outro, até a quinta tarde foi sábado solene, né? Foi um dia de descanso, eles não podiam comprar nada. Daí veio uma sexta-feira, que era um dia normal de trabalho, a sexta-feira, o dia 16 de Nissan. Então elas foram comprar unguento, segundo este versículo aqui, na verdade, vai dar base a essa tese, né? Então elas foram comprar ungüentos, especiarias e ungüentos, e daí então no sábado semanal, e aí diz, ó, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Então no sábado semanal elas repousaram conforme o mandamento, e depois é que elas foram ungir o corpo de Jesus. Então Jesus não pode ter realmente morrido na sexta-feira. Ele possivelmente morreu na quarta-feira. E depois nós temos o que nós chamamos de sinal de Jonas.
Jesus lá no capítulo 12 de Mateus, né, a partir do versículo 39, é importante nós lermos, né, eles pedem um sinal a Jesus, e já Jesus, a partir do versículo 39, diz assim, ó, mas ele lhes respondeu e disse, uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas, pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então vamos agora analisar aqui, né, esses textos relacionados a essa profecia ou a esse sinal que Jesus falou. Vamos fazer aqui contas. A teoria de que Jesus morreu na sexta-feira, ele diz o seguinte, que os dias não precisam ser propriamente contados como dias inteiros, sim como fração de dia é considerado um dia. Então vamos fazer aqui as contas. Sexta-feira, Jesus morreu, então nesse caso, segundo essa teoria, Jesus morreu na sexta-feira às 3 da tarde. Então, das 3 até às 6, né, foram 3 horas, vamos contar então um dia. Sexta, um dia, aí veio o sábado semanal, 2 dias, e depois então vem o domingo. Só que dentro dos textos que nós encontramos dos evangelhos, Jesus morreu, alguns textos que elas foram de madrugadinha, muito cedo, à noite, escuro ainda, antes do nascer do sol, e Jesus já não estava mais no túmulo. Então significa que Jesus ele não ressuscitou durante o dia. Então nós não temos como contar o domingo como dia. Então dá 2 dias. Sexta, que seria das 3 às 6, né? Segundo essa versão, seria uma fração de dias. Sábado, outro dia, e parou por aí. Agora vamos contar as noites. Noite de sexta-feira e noite de sábado, 2 noites. Jesus então ressuscitaria no domingo de madrugada, né, segundo essa teoria. Então daria 2 noites e 2 dias, não dá 3 noites e 3 dias. Agora vamos fazer outra conta de acordo com a tese, né, de que Jesus morreu na quarta-feira. Vamos fazer aqui contas. Então Jesus morreu na quarta-feira às 3 da tarde, no dia 14 de Nissan. Nós não vamos contar a fração de dias. A gente vai contar noite de quarta-feira, noite de quinta-feira e noite de sexta-feira. 3 noites. E daí nós vamos contar quinta-feira, dia, sexta-feira, dia e sábado, dia. Mais 3 dias. E Jesus, então, para não completar 3 noites, Jesus teria que ter ressuscitado em um tempo ali entre o pôr do sol, né? E no máximo até as 10 da noite, mais ou menos, para não contar a noite de sábado para domingo como noite. Nós temos base nos textos bíblicos para entendermos dessa maneira. Vamos ler aqui no texto ali de Mateus, para nós entendermos o que Mateus diz. O texto de Mateus ali do capítulo 28, mesmo até as mulheres que foram de manhã ao sepulcro, né, como diz ali o texto de Marcos 16, 2, né, diz que elas foram cedo ao nascer do sol. Lucas 24, 1 diz que elas foram muito de madrugada, antes do nascer do sol. João 21 diz que elas foram de manhã bem cedo, diz que ainda era escuro. E o texto de Mateus 28, né, já diz um pouquinho diferente, já diz assim, e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Significa então que no pôr do sol do sábado, início do primeiro dia, elas foram ao sepulcro. Então elas foram ao sepulcro no sábado à noite, né, analisando dentro do ponto de vista do nosso calendário, elas foram no sábado à noite ao sepulcro. E diz que quando elas chegaram lá, aqui segundo esse texto, diz que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou, aqui o versículo 2, removeu a pedra da porta e assentou-se sobre ela, e o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. Maria Madalena e a outra Maria. Agora vamos analisar aqui o texto de Marcos 16, 1. É importante, isso é muito importante nós. Tem pessoas que acham que essas coisas não são importantes, mas são. 16, 1 de Marcos. Diz assim:
16:2, diz assim: E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: Quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Ele, porém, disse-lhes: Não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia, e o vereis como ele vos disse. Agora vamos ler o texto de Lucas capítulo 24 e versículo 1. No primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e algumas outras com elas, e acharam a pedra revolvida do sepulcro, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. Não significa que quando elas chegaram, Jesus já tinha ressuscitado, né? E agora vamos ler João capítulo 20 e versículo 1, né? João 20, versículo 1, diz assim: E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse: Levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então significa que ele já não estava mais lá. Então ele possivelmente ressuscitou entre o pôr do sol de sábado até no máximo 10 horas da noite, né? Se nós formos analisar que Jesus, aquilo que ele fala é real, porque ele falou que assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, né, importa que o Filho do Homem fique 3 dias e 3 noites, né, no seio da terra. Então eu sou adepto, creio que Jesus ele morreu numa quarta-feira, né, à tarde, dia 14 de Nissan, e ele ressuscitou entre o pôr do sol de sábado, né, até máximo 10 horas, 11 horas da noite, né, do primeiro dia da semana, né, logo ali no início do primeiro dia da semana, nas primeiras horas do primeiro dia da semana do calendário judaico, né? Mas eu respeito, né, estou falando aqui, esse assunto é um assunto muito importante, muito polêmico, né? Eu não quero aqui levantar uma camisa de força, né? Eu entendo que tem pessoas que ele tem dificuldade em crer, né? Porque há toda uma tradição há séculos, né, levantada sobre esse assunto, e as pessoas têm dificuldade, e a gente temos que respeitar, até porque não é por eu crer que Jesus morreu na quarta-feira ou na sexta-feira que vai mudar, né, a obra de salvação de Deus na minha vida, porque a salvação está firmada na minha fé, na pessoa de Jesus, né? Então a salvação ela está relacionada à manifestação da graça, do amor de Deus na minha vida através da minha fé na pessoa de Jesus. Isso não vai alterar a minha salvação. Agora, o que isso pode, no caso, podemos dizer assim, que tipo de benefício pode trazer? Em primeiro lugar, nós entendermos que a festa da Páscoa ela não é uma festa, ela não tem um dia fixo, né? É um primeiro lugar. Então eu, por exemplo, não celebro o domingo de Páscoa, né? Claro que a gente trabalha e daí o patrão, Geraldo, uma feliz Páscoa para você, e eu também desejo a ele, para você também, né? Os meus amigos de trabalho, feliz Páscoa para você também. Meus amigos me mandam mensagem me desejando uma feliz Páscoa, eu devolvo, né? Falando, olha, para você e para sua família, né? Nós temos que ser sábios, irmãos, e respeitar, né, o sentimento das pessoas. E claro que quando a oportunidade, né, o momento é propício de nós conversarmos sobre o assunto e a gente ter condições de entrar dentro desse assunto e a gente vê que a pessoa tem uma mente aberta para conseguir
conversar, ter uma conversa realmente sadia, você pode abordar o assunto sem problema nenhum, porque nós não vivemos mais na época, né, chamada da lei da mordaça. Há toda uma liberdade de qualquer um de nós analisarmos o texto bíblico, até porque cada um de nós, qualquer um de nós temos acesso à palavra de Deus, né? Qualquer pessoa tem acesso. Posso mostrar aqui para você, por exemplo, ó, eu tenho aqui, ó, o Novo Testamento interlinear do reverendo Valdir Luz de Carvalho, que eu comprei, né? Tenho aqui também, ó, o Novo Testamento interlinear analítico, né, que comprei. São tudo material muito importante para nós analisarmos o texto bíblico do Novo Testamento em grego, né? E através dessas análises vai elucidando, né? Vai trazendo luz a nós. E tenho aqui muitos materiais, né? Traduções interlinear, né, do hebraico para o português, né, do Antigo Testamento, da Sociedade Bíblica do Brasil. Já tenho o volume 1, 2 e 3, né? Eu tenho aqui comigo. Então isso é muito importante. Hoje o conhecimento está aí disponível para qualquer pessoa que quiser, né, realmente conhecer, né? Temos que, claro, pedir de Deus sabedoria, pedir que Ele nos dê sabedoria, que Ele abra o nosso entendimento, para que através disso nós venhamos a saber o que fazer com as revelações que Ele nos dá. É claro que muitas vezes nem sempre é fácil de nós lidarmos com isso. Há situações de choques, né? Já houve casos, por exemplo, e aliás, até amizades maravilhosas que eu fiz no passado e que já faz algum tempo já que eu não mantenho contato com essas pessoas, não porque eu não quero, porque eu desejo no meu coração de manter, mas o que dá a entender que houve ali uma situação, não sei se de mágoa ou talvez de tristeza, por causa justamente dessas situações que eu tenho um pensamento realmente crítico, né, em relação a certos assuntos, e acho que eu tenho liberdade para falar sobre esses assuntos, e até há pessoas que não acham que a salvação ela está consumada e que essas outras coisas não são importantes, né? Tem muitas coisas que não é importante nós debatermos. Eu já discordo disso. Acho que se é a palavra de Deus, então todo o assunto da palavra de Deus é importante e nós devemos sim estar em busca da verdade, porque a verdade ela deve triunfar. Então toda a tradição que estiver amparada neste livro, nesta palavra, eu posso, né, debater contra ela, levantar-me contra ela, agora, é claro, respeitando. Se há uma pessoa que não aceita, nós não devemos arrumar confusão, devemos entender que isso não vai afetar a salvação dela, devemos respeitar o pensamento dela. Meus queridos irmãos, então eu termino aqui, querendo dizer que realmente Jesus ele é o nosso Cordeiro Pascual, né? Aquele que morreu pelos nossos pecados, aquele que nos libertou, né? Aquele que nos justificou, né? E aquele que está hoje intercedendo por nós diante de Deus, né? Ele é o nosso intercessor, ele vive para interceder por nós, como diz o texto aqui de Hebreus, né? Até quero ler aqui para você, depois então estarei encerrando, né, este estudo. Diz assim o texto do capítulo 7 de Hebreus, e versículo 25. Portanto, vou ler até um pouquinho para você entender melhor, né? Vou ler um pouquinho antes, porque quem conhece tudo bem, mas quem não conhece fica difícil de entender. Então diz assim, ó, mas este com juramento por aquele que ele disse, jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador, e na verdade aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer, mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio eterno, portanto pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles.
Amém? Então ele é o nosso intercessor. Então ninguém intercede por você junto a Deus, ninguém, só Jesus. É Jesus que é o nosso intercessor. E lá no livro de Atos, vamos ler também, é muito importante nós lermos também esta passagem que está aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, e versículo 12, né? Aí diz assim, capítulo 4, versículo 12, ó. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Ele é então o nosso mediador, é ele que está entre Deus e os homens, né? E nenhum outro há salvação. Né? Então é importante nós entendermos isso, porque quando nós entendemos isso, todo ritual, toda prática que não condiz com essa verdade deve ser descartado. Só Jesus é que pode me salvar, só Jesus é que intercede por mim, o Espírito também intercede, né? A Bíblia diz que o Espírito de Deus, né? O Espírito Santo, ele intercede com gemidos inexprimíveis, né? E mais ninguém. E só ele me salva, só ele media, né? Só a salvação é só através do sangue dele. Você pode praticar caridade o tanto que você quiser, mas se você não aceitar Jesus como teu Salvador, se você não aceitar esse sacrifício de Jesus, né, ali na cruz do Calvário, essas caridades que você faz não vão te salvar. A caridade, ela deve ser feita sim, claro, todos nós devemos praticar o amor ao próximo e fazermos caridade, mas nunca entendendo que ela vai nos salvar. Quem nos salva é Jesus, através da graça de Deus em nossas vidas, como diz ali em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 8, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Um grande abraço para você, fique com essas palavras e que isso possa fazer a diferença na tua vida. Se você entender que realmente foi pertinente, né, que você possa comentar esse assunto com a tua família. Se você entender que você não concorda, não tem problema, eu respeito o teu pensamento, né? Mas um grande abraço para você. É o desejo do meu coração que tudo possa continuar bem, principalmente nesses dias tão difíceis que estamos passando a nível mundial, né? Dias de quarentena, dias de restrições, dias de viver em família. Um grande abraço e não se esqueça que Deus te ama, Jesus te ama, e se você ainda não teve um encontro com Ele, Ele está de braços abertos, só depende de você dar um passo em direção a Ele. Um grande abraço em nome de Jesus.